Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa live de perguntas e respostas. O irmão Luiz Amalfi hoje presente, né? E vamos aguardar no Senhor que possamos aprender dele. Então, os irmãos aí, se tiverem alguma perguntinha já, pode ir acionando a mão. Eu vou fazer isso aqui agora. E a filinha já vai começando. Luiz Amalfi, fica à vontade. Vamos lá. Luiz, eu vou fazer uma pergunta para o irmão, quero ouvir do irmão isso. Acionei aqui a mãozinha. Quero dar prioridade aos irmãos que estão aí. Enquanto alguns pensam, né? Vou fazer a minha pergunta. Ô, irmão Luiz, existe, assim, sinais ou evidência, assim, de que a gente possa saber em que momento nós entristecemos o Espírito Santo? Assim, a gente pode perceber algo que a gente fez assim, como seria? O irmão poderia falar alguma coisa a respeito disso? Eu vou fazer uma pergunta, Dal, você me responde. Você já fez algo ou deixou de fazer algo que você, depois que você fez ou deixou de fazer, né, e era algo que a sua esposa tinha pedido, e aí você sentiu assim, eu acho que eu pisei na bola. Várias Já, vezes. eu vou falar para você uma coisa, o Dal, eu também. E tá a Vika aqui do meu lado para não me deixar mentir. Então é assim, Dal, eu acho que a gente sabe quando a gente pisa na bola, né? Com certeza. A gente sabe quando a gente pisa na bola com a nossa esposa, com o nosso irmão, e com certeza a gente sabe também, né? Como quando a gente pisa na bola com o Senhor, né? Com certeza, né? Não dá para a gente. A gente às vezes quer apresentar desculpas, né? Não, eu fiz isso ou deixei de fazer por causa disso, daquilo, dessa pessoa, dessa situação, ou eu estava numa situação difícil, tal, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito e a gente sabe muito bem, né? Quando a gente faz coisa errada, a gente sabe, né? A gente tenta disfarçar para as outras pessoas não perceberem, né? Mas não adianta, o Senhor conhece o nosso coração, né? E Ele sabe muito bem, e aliás, nós sabemos, né? Nós sabemos quando nós estamos andando bem ou quando nós estamos andando mal. O que muitas vezes acontece é que quando a gente está andando mal, a gente encontra desculpa, né, para justificar o mau comportamento, né? Ah, não, mas foi ele que falou, ele que viu, ele que me fechou no trânsito, e vai, ele que me empurrou, né? Enfim, mas a gente sabe, eu creio que com certeza a gente sabe, né? E o que a gente precisa fazer é confessar, né? Senhor, errei novamente, né? E, e aí o Senhor vai iniciar um processo de restauração, né? Porque é como a nossa esposa, né? Quando a gente pede, aliás, quando a gente faz algo que não deve, ou não faz algo que deve, né?
e ela fica triste, a comunhão não volta no mesmo momento, né? Tem um tempo. E com o Senhor é a mesma coisa, né? Isso com o irmão também, né? Com o amigo, enfim, as coisas. Uma vez uma pessoa falou, e é uma coisa muito importante, né? Que a confiança, né? Quando nós temos confiança numa pessoa, se essa confiança é quebrada, a coisa fica bem difícil para voltar ao que era, né? Então precisa de um esforço, né, de restauração assim muito grande, né, para se voltar a coisa como era. Não é o nosso caso com o Senhor, né? Porque o Senhor, na verdade, ele não confia em nós, né? Nós podemos, com certeza, confiar 100% nele. Mas o Senhor, ele sabe o que há em nós, né? E até no Evangelho de João fala isso, né? Que o Senhor sabia o que havia no homem, né? Acho que era como eles de João. É, acho que é capítulo 3, capítulo 2, versículo 23. 2:23. Fala assim: estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque bem sabia o que havia no homem, né? E, e o Senhor sabe, né, o que há em nós. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos do que nós somos feitos, né? Ou daquilo que nós somos capazes, né? Mas então o Senhor ele não, por assim dizer, né? Ele não confia, né? Nas nossas promessas de que nós não vamos nunca mais fazer isso, né? Por quê? Porque nós somos capazes de fazer, né? O que nós precisamos fazer é andar humilhados na presença do Senhor, confessando, né, quando erramos, e andar perto dele, né? Essa é a única forma de nós nos protegermos, né? Andarmos perto dele e perto dos seus também. É uma coisa que protege muito a cada um de nós, é nós andarmos perto do Senhor e perto dos que são do Senhor. Porque quando o rebanho está junto, ele se protege, né? Você pega, por exemplo, um rebanho de ovelhas, né? Então o rebanho todo fica junto, né? E o lobo não entra ali no meio porque ele vai se dar mal. Então o que muitas vezes o lobo faz na vida do lobo e da ovelha, né? É ele sai correndo em direção à ovelha e tenta desgarrar a ovelha do rebanho. Porque se ela se desgarra do rebanho, se ela se aparta do rebanho, aí ela se torna uma presa fácil para o lobo, né? Ela não, o lobo é muito mais forte que ela sozinha, mas o lobo não é mais forte do que as ovelhas juntas, não é? Então isso é muito importante. Não sei se ajudou ao Down na resposta. E muito. E até o que o irmão falou aí, né? Pensando aqui, se tivesse tudo andando muito bem com a gente não precisaria do sacerdócio do Senhor e nem da advocacia, né? Isso faz até a gente pensar também, como o irmão falou aí, que se o Senhor não confia na gente, é melhor que a gente também não confie na gente, não.
Ou seja, a gente deve se anular Com sem... certeza, com certeza. Se ele mesmo não confia, quem somos nós para confiar, né, Dal? É muito, muito boa essa. Irmão, tá pensando nisso aqui, né? É por isso que seremos semelhantes, né, moralmente e fisicamente ao Senhor, né, quando estivermos com Ele. Então, aí sim, vamos agir em conformidade com toda a mente de Deus, né? É a perfeição. Mas aqui agora não. Agora não tem condições, não. É isso aí. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Newton. Ele colocou aqui. Deixa eu tentar dar uma lida. Irmão Luiz, em Tiago 5,16. Deixa eu logo abrindo aqui, eu tirei. Rapidinho. Eu já leio. Tiago 5, versículo 16. Pronto. Em Tiago 5,16 é abordado sobre a eficácia da oração. No início do verso, fala em confessar. E aprendi que quem confessa é porque já crê no Senhor, diferente de quem pede perdão. Essa ação de orar uns pelos outros é para qualquer pessoa ou apenas para os irmãos? Essa oração uns pelos outros é a mesma recomendada em 1 Timóteo 2, no versículo 1, na parte final do verso? Existem coisas que nós pecamos contra o Senhor. Lógico, né? Todo pecado é contra o Senhor, né? Eu ofender o meu irmão, eu estou ofendendo a ele e estou estou pecando contra o Senhor também, né? Agora, há pecados que não são ofensas entre irmãos, né? Então, por exemplo, sei lá, alguma coisa que não seja uma ofensa, né? Ofensa é aquilo que é tratado ali em Mateus 18, né? Se um irmão pecar contra ti ou te ofender, né? Então vai, conversa com ele e tal, né? Então, quando está falando aqui de Tiago 15, né, que o irmão está falando, confessai as vossas culpas, ah, no, na atualizada fala os vossos pecados. Abre o versículo para a gente, Dal, por favor. Porque aqui fala culpa, 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 pecados, mais para baixo, pecados também, pecados, os vossos pecados, pecados, e o Darby fala ofensas. Interessante. Ofensas, né? Vamos ver o King James, que é o próximo. Ele fala, ou as vossas faltas, né? Então, assim, pecado nós confessamos ao Senhor, né? Então, eu pequei contra meu irmão, eu devo confessar isso ao Senhor, não é? Devo confessar o pecado a Ele e devo confessar a minha falta, devo confessar a minha ofensa para o irmão, não é? Porque às vezes pode ser uma questão de um mau entendimento, alguma coisa assim entre irmãos, né? Então há essa questão de a gente confessar as nossas culpas uns aos outros, não é? E,
e orar, né? Então, essa é uma questão, né, da confissão. Então, o pecado nós confessamos ao Senhor, e a culpa, né, a ofensa, a gente confessa para o irmão. E depois fala de orar também, né, uns aos outros, e o irmão perguntou se a oração feita a um crente é diferente da oração feita por um incrédulo, né? Eu creio que sim, porque a, a oração para o incrédulo é que ele se converta, né? E a oração para o crente é que ele cresça nas coisas do Senhor, né? E às vezes tá com uma situação, etc, e tal, né? Então, é sempre assim, o cristão tem que crescer em comunhão e conhecimento, né? E o incrédulo, ele tem que crer no Senhor. Então, basicamente, vamos dizer assim, né, as orações são diferentes nesse sentido, né? Então, não sei se seria isso que o irmão estaria pensando, né? Ele pergunta também aqui se essa oração aqui de Tiago é a mesma recomendada em 1 Timóteo 2, no versículo 1, na parte final. Vamos colocar aqui. Lá em Tiago fala orar por todos os homens, né? Aqui, eu acho que Tiago, né, como eu falei, ela está se referindo à oração pelos irmãos, né? E aqui Timóteo está falando por todos os homens, né? E elas são diferentes na medida em que o incrédulo tem que se converter e o crente ah, tem que tem que crescer no conhecimento do Senhor, né? Ele se andar em santidade, né? Se separar daquilo que não é conveniente a um cristão, né? Nós podemos orar, né, por nossos irmãos que o Senhor ajude a eles, né, que eles tenham seus olhos abertos para isso e que o incrédulo, né, aqui no caso está se falando aqui dos homens, todos os homens, né, no sentido de que eles creiam, né? E até é interessante o assunto, porque daí eu quero falar, comentar alguma coisa sobre o versículo 2, o seguinte, né? Que a gente deve fazer orações também pelos reis e por todos os que estão em eminência, né, ou estão na frente de algo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, né? Então, aqui não existe nenhuma oração para um governo, alguma coisa assim, enfim, alguém que esteja numa proeminência, né? Para que o governo dele seja um bom governo, as pessoas tenham sucesso nos seus empreendimentos, né? Não é nada disso, né? Então, quando nós oramos pelo governo estabelecido, em qualquer país, em qualquer época, nós oramos para que o governo haja de tal forma que nós tenhamos paz para viver de uma forma piedosa, não é? Nós temos oportunidade de pregar o evangelho aos incrédulos e nós temos oportunidade de nos reunir ao nome do Senhor Jesus. É isso que o cristão ora pelo governo, não é? Para que ele possa pregar a palavra, aliás, para que ele possa viver de uma forma piedosa, não é? Sem confusão, sem correria. Ah, está tendo uma revolução aqui, vamos ter que sair daqui, vamos para outro lugar. Não, né? Orar que o Senhor permita que haja paz no país, né? O governo tenha sabedoria de dirigir o país para que o crente, para que as coisas do Senhor possam acontecer em paz, né? Então, isso, né, às vezes a gente vê, vamos fazer aqui um não sei o quê, uma oração pelo presidente que foi
empossado e que não sei o que tal. Não, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala para que nós tenhamos paz, né? E o Senhor pode usar governantes, muitas vezes maus governos, né? Não estou querendo dizer nada a respeito do governo nosso, mas maus governos na história, né? Nós vemos, para tratar com os seus filhos, né? Então, o Senhor pode levantar pessoas bem ímpias, né? Para que por meio deles o Senhor faça aquilo que ele quer fazer com as pessoas, né? Por exemplo, você veja Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi um rei, o rei mais poderoso, que o homem, né, na verdade, mais poderoso que já existiu até hoje, e ele foi levantado por Deus para castigo do seu povo, Israel, não é? Então, é nesse sentido que nós oramos, né? Luiz Amalfi, irmão, continuando essa questão aí da oração, isso até já foi comentado aqui pelos irmãos, né? Alguns irmãos, muitos irmãos, na verdade, né? Saindo de denominação, conhecendo essas verdades hoje, né? Do um só corpo, lugar de reunião, e eles ainda trazem algumas coisas, né? Da denominação, e muitos irmãos ainda pensam que o pedido, fazer pedido de oração para que muitos irmãos orem, aquilo vai surtir um efeito melhor. Isso, eu não participei de denominação, mas os irmãos sempre falam, né, que isso é chamado de campanha de oração, corrente de oração, essas coisas todas, né? E aí eu gostaria de ouvir do irmão falando sobre isso aí. A gente até já teve algumas conversas aqui também a respeito. A gente precisa tomar muito cuidado, né, entre aspas, né, de a gente não orar com a finalidade de tentar mudar o pensamento de Deus sobre algo que ele está fazendo, né? Muitas vezes o Senhor está tratando, né, com uma pessoa, com um grupo de pessoas, com uma nação e tal, e aí a gente vai orar para fazer, para tentar mudar o pensamento de Deus sobre aquela coisa. Isso está errado, com certeza, né? Quem tem que, né, a oração deve ser algo não para mudar o pensamento de Deus a respeito de algo, mas mudar o meu pensamento a respeito daquela coisa que Deus está permitindo que aconteça, né? Isso é muito importante. E realmente também, né, não quer dizer que se 10 pessoas orarem pela mesma coisa, o Senhor vai ficar mais impressionado do que apenas 3 pessoas orarem. Absolutamente não é isso, né? E se for 100 pessoas, 1000 pessoas, aí o Senhor então vai fazer porque 1000 pessoas estão fazendo. Absolutamente não é isso. O Senhor faz se uma pessoa ora ou se 50.000 pessoas oram. Por quê? Porque ele não vai mudar a sua forma de pensar a respeito daquilo que ele está falando, não é? Então, isso é uma coisa importante, né? Eu acho que assim, a gente pode, muitas vezes, dependendo, né, da situação, a gente pode, né, chamar um irmão e falar, oh, irmão, eu estou com um problema, assim, eu gostaria que você orasse também a respeito para que eu entenda, né, o que o Senhor quer trazer com isso, né? O que eu devo aprender com isso, né? Então não há, né? Eu acho é muito bom assim, né? Talvez a gente ter essa comunhão, né? Muitas vezes está passando por uma questão e pedir para o irmão orar também para que eu entenda por que eu estou por que o Senhor está me permitindo, né? Estar nessa situação, né? Mas com certeza não é não é o número, né, de pessoas que faz acontecer. E aliás tem uma coisa importante também, né, tocando nesse assunto,
muitas vezes a questão das orações na reunião de assembleia. Isso é muito importante, né? Porque às vezes aparecem, né, por assim dizer, pedidos de oração em reuniões de assembleia, reuniões de oração de assembleia, que não são pedidos que estão na esfera do interesse da assembleia. Muitas vezes é um interesse familiar, é um interesse de pessoas, vamos dizer assim, na família, ou às vezes é interesse individual, né, de um irmão, às vezes está com um problema, alguma coisa assim, e ele, né, por exemplo, trazendo um exemplo assim, eu tenho, por exemplo, uma fraqueza em certo aspecto e eu sempre caio em pecado naquela questão. Então, eu sei que eu sou fraco naquela situação. O que eu vou fazer? Eu vou orar ao Senhor a respeito disso. E, eventualmente, né, se dependendo da coisa, eu vou falar para minha esposa, para nós, em casa, nós orarmos a respeito disso, de um problema que eu estou tendo, assim. Estamos tendo um problema com os filhos, não é? O que nós vamos fazer? Nós devemos fazer, é uma oração para ser feita em casa. Não é? Então, meus filhos estão com problema. Eu estou com uma questão de mudar de emprego, talvez eu queira ir para um outro lugar, alguma coisa assim, né? Então, a gente precisa ter discernimento nessas coisas, né? Agora, vai haver os irmãos estão saindo para pregar o evangelho num outro lugar e que o Senhor possa abençoar e pessoas ser salvas. É interesse da Assembleia, sem dúvida. Vai ter uma conferência aqui ou ali, né? Então, eu não quero compartimentar, né? Esse tipo de oração você pode fazer aqui, esse aqui você não pode, não é isso, né? Mas a gente tem que ter um discernimento, né? De cada oração tem a sua esfera. Existe aquela esfera que é individual, existe uma esfera que é familiar, existe uma esfera que é na Assembleia, né? Acho que é importante essa distinção, né? É muito bom, irmão. Se falar dessas coisas mesmo, que é a palavra que você usou aí, que a gente tem que estar atento, que é entendimento, né? A gente tem que entender como a gente deve agir nas coisas do Senhor, até mesmo porque existe a sã doutrina para isso, né? Sã, eu vi o irmão uma vez falar, por que isso é sã doutrina? Por que se chama sã doutrina? Porque não está doente. Achei interessante dessa forma. Então, as coisas do Senhor, a gente age com entendimento, a parte inteligente, espiritual. E então, todos nós que estamos aprendendo, né, vamos conhecendo a verdade, nós temos que se apegar a entendimento. Então, a sã doutrina nos traz hoje, o irmão estava falando sobre a questão da oração aí, e até hoje, né, muitos irmãos têm uma certa dificuldade nas orações também de trocar as pessoas, né? Até hoje, né? Mas isso alguém pode pensar assim, tá pegando muito no pé, alguma coisa, esses irmãos são tudo... Mas não é isso não, é porque a sã doutrina também, Paulo, ele também nos ensina que há um só Deus e Pai, um só Senhor, não é? E um só Senhor. E ao Espírito Santo a gente não ora. Então tudo isso é trazido para o nosso entendimento e é muito importante tudo isso que o irmão está falando aí, né? Então, muito bom, irmão. Para nós a gente entender que a oração de um justo, né, como fala lá em Tiago, é um. Pode muito em seus efeitos, né? Então, como o irmão disse aí, não é necessário. Deus não está esperando que dezenas de pessoas orem para então ele agir, não. Deus já tem o seu pensamento, ele tem o seu propósito, ele vai alcançar o seu propósito.
e ele usa dos seus caminhos. Então, a gente é que necessita, né, de direção, não é Deus. Então, a gente orar. Eu ouvi o irmão falar uma vez disso e trago isso na minha mente sempre, né? Que orar não é a gente persuadir a Deus a fazer o que a gente quer, mas sim se conformar com a vontade de Deus, né? Se conformar, se colocar na dependência, se conformar com o que Deus tem para nós. Como o irmão falou, né? Posso pedir uma oração ao irmão, chamar algum irmão para orar por mim? Não propriamente que aquilo seja sanado, mas que eu entenda, vindo do Senhor, qual o benefício que o Senhor está me trazendo, porque todas as coisas corroboram para o nosso bem, né? Então a gente confia nessa palavra. Então, muitas vezes eu estou passando por uma situação, uma enfermidade, aí, ô irmão, ore por mim, porque eu estou enfermo, tal e tal, mas qual é a mente de Deus nisso aí? O que é que eu vou aprender nisso? Então, foi muito bom, irmão, falar sobre isso. Saber pedir até isso aí, né? A questão da oração, né? Falar com algum irmão. Você falou a questão de estar enfermos, né? É, lógico, né? Nós podemos, nosso corpo é fraco e nós estamos sujeitos a doenças, né? Mas a doença ela pode ser, não estou querendo afirmar que todas são, mas ela pode ser uma ferramenta de Deus chamar a nossa atenção, né? A gente vê, por exemplo, lá em 1 Coríntios 11, eles estavam em desordem, né, a Assembleia de Corinto, e o Senhor fala que havia muitos fracos entre eles e muitos doentes e outros que já dormiam, ou seja, eles tinham morrido, não é? E tudo indica que isso aí era porque eles estavam realmente fracos. Um pouquinho mais para baixo, vamos ver. É. Versículo 29 fala: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos e doentes, e muitos já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é? Então, o Senhor, ele tem, por assim dizer, ele tem níveis de julgamento, vamos dizer assim, né? Então, o que cada um de nós precisa fazer? Nos julgar. Eu preciso me julgar a forma que eu estou andando, que eu estou me comportando, etc. Se eu não me julgar e começar a fazer coisas inconvenientes, o que vai acontecer? Meus irmãos vão me julgar. Não é? Então, se eu me julgasse, eu não seria julgado. Agora, se os meus irmãos estão me julgando, é porque eu não estou me julgando. Não é? E se os meus irmãos não me julgarem, Deus vai me julgar, que é o caso de 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 5, né? Então, o que aconteceu? Aquela pessoa, aquele irmão que estava lá, não se julgou, a Assembleia deveria ter julgado, não julgou, não é? No versículo 2 fala: estáis inchados, ó Assembleia, vocês estão inchados, e nem mesmo vos entristeceis por não ter sido tirado, ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Então, o que acontece? Aquele que cometeu a ação não se julgou. A Assembleia que deveria ter julgado não julgou. O Senhor estava trazendo Paulo agora para julgar. Não é? Então, isso é muito importante. Então, muitas vezes não, né? O Senhor pode usar uma enfermidade para chamar a atenção nossa que nós não estamos andando convenientemente bem, não é? Então, a gente tem, por isso que tem até isso que você estava falando, dá muito importante, né? Do discernimento de nós orarmos, né? E eu queria também trazer mais um versículo nisso que você falou, que é 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14,
versículo 15. Que fala assim: que farei, pois orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. É interessante que aqui não fala de orar com a alma, né? Por quê? Porque a alma, ela é o, o centro das nossas afeições. Não é? Muitas vezes nós podemos orar algo porque aquilo é uma coisa que vai me agradar, ou eu estou envolvido com algo, ou querendo algo, ou não querendo algo, enfim, né? E às vezes a gente acaba orando com a alma, né? Orando sentimentalmente e não com entendimento, né? Então a gente tem que orar, tem que ter sabedoria, né? Para nós orarmos, né? Com certeza. Essa semana até estava conversando sobre isso, porque se a gente. Esse versículo que o irmão falou aí foi bom, né? Que se a gente não ora com entendimento, a gente acaba mudando a nossa perspectiva também em relação a Deus, né? A gente pode acabar querendo orar a Deus, mas fazendo Deus um servo da gente, para atender os nossos pedidos, ou se não como um amuleto, como se fosse um objeto. E não é isso, né? Nós que devemos estar na dependência de Deus, não é Deus nos servir. Então é muito bom a gente ter, na verdade, paz, né? Primeiramente, o Senhor disse assim: deixo-vos a paz. Então a primeira coisa que a gente tem, né? Quem já creu, é paz que o Senhor nos deixou. E as coisas que vão acontecer aqui nesse mundo também são aflições que a gente passa, que o Senhor também nos avisou. Isso é algo que a gente também deve ter entendimento, né? Entender bem, porque quem falou isso? Foi o Luiz Amalfi? Foi Dal? Foi João? Foi Pedro? Não, foi o Senhor que falou isso. A palavra de Deus foi o Senhor que disse: no mundo tereis aflições. Então, vai acontecer isso. Então, primeira coisa, a gente tem paz no Senhor. E quando a gente tiver um pouco mais atribulado, que for pensar em oração, essa questão de ter entendimento, né, para alcançarmos o pensamento de Deus, né, e seja em conformidade, né, como João fala, com o pensamento de Deus, né. E uma coisa que é importante também, Dá os seus filhos já pediram coisas que você não deu? Ah, é claro. E eu não dei. E por que você não deu? Não. Porque eu sei que não seria o melhor para eles, né? Não seria coerente, conveniente, né, também, né? Deus é o nosso Pai. Né? Muitas vezes a gente pede coisas para ele e fala: Luiz, não vai ser bom isso aí para você. O que você está pedindo isso aí? Não, você não vai ter. Não, mas eu quero. Não vai ter. Né? Então, o Senhor permite, né, que nós tenhamos, passemos, né, as circunstâncias, enfim, todas para o nosso bem. Né? E é o nosso bem espiritual, não é o nosso bem temporal. Né? Muitas vezes ele pode nos dar algo para o nosso gozo temporal aqui nesse mundo, né? Mas com certeza não é isso que ele tem em vista. Né? Ele não quer que nós nos desenvolvamos e nesse mundo sejamos grandes pessoas nesse mundo e alcancemos altas posições, com certeza não é. Nós vemos o exemplo, né, o Senhor Jesus, que ele não teve nada dessas coisas, né? Não era isso que ele almejava, né? E nós temos ele como nosso exemplo, né? Que é o versículo aqui que o irmão Alexandre colocou aqui para compartilhar. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E como é que nós sabemos a vontade dele? Porque, assim, o versículo está falando, se a gente pedir algo segundo a vontade do Senhor, como que eu sei a vontade do Senhor? Você falou um pouco antes aí, ficar bem pertinho dele, em comunhão. É isso aí. Estamos em comunhão com o Senhor, estamos em comunhão com a sua palavra, não é? Porque na palavra de Deus, Deus vai dizer o que ele pensa. Não é? Então, se nós pedirmos algo que é de acordo com o que ele quer fazer, com certeza nós vamos receber isso. Não é? É a mesma coisa que a gente orar para alguém ser salvo. Pai, salva aquela pessoa. Ele quer salvar. Né? Isso é pedir segundo o pensamento dele. Então, se pedirmos de acordo com o que ele pensa, ele vai fazer. Por quê? Porque isso ele vai fazer. E ele tem alegria, ele tem prazer de ouvir os seus filhos pedindo aquilo que ele quer fazer. Não é? Com certeza, ele não tem alegria de ouvir os seus filhos pedindo a que ele faça algo que ele não quer fazer. E como é que nós vamos discernir essas coisas? Como é que nós vamos ter o entendimento dessas coisas? Para que, aliás, andando em comunhão com Ele, na Sua palavra, né? Um apartado das coisas do mundo que nos acabam contaminando, né? Às vezes a gente pede coisas porque nós somos contaminados, né? Puxa, eu vi uma coisa ali que eu gostei, que tal, e a gente acaba sendo contaminado por contato com o mundo, e essa contaminação, às vezes, entra na nossa oração. E aí a gente não vai receber. Né? Tem um versículo, eu vi que você colocou aqui, né? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se a gente pedir nessa linha, o Senhor vai fazer. Não é? E abre também, Dal, em Tiago 4, versículo 3, por favor. Quando o Senhor está falando aqui de a gente pedir e não receber, né? 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, se a gente pedir algo, né, para gastar comigo mesmo, vamos dizer assim, né, nos deleites, né, do mundo e da carne, não vai receber. É a mesma coisa, dá o seu filho pedindo uma coisa que não vai ser boa para ele. Os pais não dão. Né? E não dão porque não amam? Não, não dão porque exatamente amam. Né? E não querem que seus filhos sejam contaminados, se deem mal, enfim. Né? O irmão pediu aqui para ler Leônios aqui, né? Se os irmãos puderem ler Atos 12, versículo 11 a 13. Talvez possa corroborar com o assunto. Vamos ver aqui. Atos 12. 11, de 11 a 13. Aqui. Isso aqui. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E tem o próximo também, né? Onde é que fala que eles estavam orando? Está aqui, ó. Muitos estavam. É 12, isso é. Onde muitos estavam reunidos e oravam, exatamente. E o Senhor queria fazer isso, né? Então, é bem isso mesmo. E aqui é vamos dizer, né, uma assembleia, irmãos reunidos aqui, orando por uma causa, né? Uma causa que não foi assim, simplesmente uma situação secular. Pedro, como é que eu posso dizer assim? Aconteceu um equívoco lá com Pedro, julgaram mal Pedro, e Pedro aí foi preso. Acharam que Pedro roubou alguma coisa. Não, Pedro ele foi preso por causa do evangelho. Exatamente. Não é o barco de Pedro que teve um problema lá e entrou água, né? Era algo que dizia respeito ao estabelecimento da verdade, né? Então, realmente, a Assembleia aqui se reuniu e eles estavam orando de forma inteligente, vamos dizer assim, né? Porque sabia da importância, né? Então, nisso que eu falo, né? Foi a observação que eu fiz, né? Da oração da Assembleia, ela tem a sua como chama? A esfera, né, de oração na Assembleia é aquilo que diz respeito ao interesse da Assembleia como um todo, né? E outra coisa, irmão, eu não sei se existe nas cartas, nos evangelhos aí, no Novo Testamento, alguém fazendo pedido de oração, a não ser que o motivo seja algo referente aos assuntos mesmo de Deus, né? Porque, assim, Epafrodito, ele ficou doente, mas por causa da causa de Deus. Mas ali não é falado que estavam fazendo oração por Epafrodito. Mas o próprio Paulo diz assim, que Deus se apiedou dele e de mim também, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí eu não lembro, irmão, assim, não sei se existe algum exemplo na Bíblia de alguém fazendo pedido de oração porque alguém está doente. Não consigo lembrar disso, né? Eu não estou querendo dizer que não possa se fazer, né? Mas como a gente está no assunto aqui de direcionamento bíblico da palavra de Deus para a gente fazer nossas orações com inteligência, né? Aí eu estou tocando nesse assunto aqui, né? Eu não consigo lembrar. Existem diferenças, né? Imagina, eu vou dar um exemplo, não sei se é extremo, mas vamos imaginar assim que a Assembleia está orando porque Pedro está preso, ou Pedro está doente. Né? A Assembleia está orando porque Pedro está doente. É diferente a Assembleia orar porque a sogra de Pedro está doente. Não é? Então, embora que ela estivesse doente, o Senhor, né, lá em Mateus fala que ele a curou, né? Então, existe diferenças, né? Embora que possa ser a mesma doença, não é? Mas são situações diferentes, né? Por isso que eu falo, não existe, né? Nós não podemos dizer que só isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Nós temos que exercitar, né, comunhão com o Senhor e a nossa razão, né, a nossa inteligência, né, orarmos com inteligência, né?
naquilo que nos assuntos a ser orados, né? Isso é muito importante. E ver, né, essa questão das esferas, né, da oração, né? Outra coisa que também é importante. Tem um versículo que é muito interessante, que o Senhor fala assim, que eu acho até bem forte, né? Que todo cristão que lesse isso aqui, onde quer que ele estivesse, ele jamais deveria estar orando pela paz de uma região do mundo, dessas coisas, não, porque para mim, é nitidamente contra o que o Senhor está mostrando aqui, né? Você diz assim, eu rogo por eles. Vou pegar um pouquinho antes, né? Fica melhor, né? Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Ver. Aqui. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso aqui já era o suficiente para a gente nem pensar em estar orando pela economia, pelo entretenimento, pela política, pelo sistema do mundo. Já era o suficiente aqui. Pelo que eu entendo aqui, o Senhor fala justamente disso, né? Não rogo pelo mundo, mas orar pelos santos, sim. Com certeza. Desculpa, Dal, eu cortei você. Exatamente. O Senhor tem interesse nos homens, não no mundo. Não é? O Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio do mundo do jeito que estava e saiu do mundo do jeito que o mundo estava. Ele não se envolveu em nenhuma questão com relação ao mundo. O interesse dele era as pessoas, não é? E o nosso interesse deve ser as pessoas. Deus quer que todos os homens se salvem. Agora, com relação ao mundo, o mundo já está condenado. Então, nós orarmos, né, como você falou, para qualquer coisa, a paz do mundo, a paz de não sei o que tal, é orar contra Deus. Não é? Por quê? Porque o mundo está condenado. Ele não recebeu a sua, como chama, o juízo sobre ele ainda. Não é? Mas esse mundo, como organização política, econômica, social e moral, ele está condenado. Né? Isso vai ser completamente destruído na vinda do Senhor, né? Então, com certeza, não oramos pelo mundo. Muito bem lembrado, tal. Nilton está com a mão levantada. Mais alguma coisa, Nilton? O irmão pode colocar outra versão sobre a expressão cantarei com o espírito e cantarei com o entendimento, exposta em 1 Coríntios 14:15, abordado há pouco. Vou voltar lá, vou pegar outras versões então. 1 Coríntios 14. Versículo 15, né? Vou abrir aqui as versões. Essa parte aqui, né? Cantarei, cantarei, também cantarei.
com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com entendimento. Cantarei salmos com o espírito, cantarei também com entendimento. Parece que tudo é assim, né? Cantarei com o espírito, cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com entendimento. Quem dá aqui, só o irmão Luiz Amalfi que sabe, aí que eu não, não sei inglês. O Darby fala a mesma coisa. Eu cantarei com o espírito, mas eu cantarei também com o entendimento. Understanding, entendimento. É a mesma coisa. Tem uma reunião, os irmãos depois quiserem ouvir, naquele canal Jovens Cristãos Reunidos. Agora não sei se é Jovens Cristãos Reunidos ou se é no Leituras Bíblicas, do irmão Jonathan, lá de Brasília. Tem uma reunião que o irmão Douglas Buchanan, o Douglas falou sobre música. É muito interessante, muito interessante. Ele falando a questão de dos três componentes da música, né? Então, a música ela tem a letra, ela tem a melodia e ela tem o ritmo. Então, letra, melodia, ritmo. E interessante que ele conecta que a letra está conectada com o espírito, ou a parte racional da nossa, né? A melodia é aquilo que nós cantamos, né? A música em si, ela está conectada com a nossa alma. E o ritmo, ele está conectado com o nosso corpo. Então, assim como nós somos espírito, alma, corpo, a música tem letra, melodia e ritmo. E é interessante uma observação que ele fez, que o cristão, a coisa mais importante de uma música, né, de algo que o cristão canta, é, em primeiro lugar, a letra. Não é? Porque se a letra não for boa, o resto, nada é bom. Não é? Porque, então, está falando algo, né? Algo que nós estamos cantando para o Senhor e muitas vezes há erro de doutrina, há coisas, né, erradas, enfim, né? Lógico, não estou nem me referindo à música mundana, né? Com certeza, né? Estou me referindo a hinos, né? Aquilo que nós louvamos o Senhor. E a música, então, ela dá o envolvimento, né? Da coisa e tal, e o ritmo é aquilo que mexe, né? Que dá aquela coisa do corpo, né? Então ele falou uma coisa interessante, que às vezes existem algo que o pessoal chama de música, né? Principalmente essas músicas de ultimamente que está tendo, que na verdade não existe letra alguma, né? A letra é um lixo, né? Não existe melodia, existe apenas ritmo. Então, tá, 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 tarará, tá, 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 tarará, tá, tá. E é só isso que tem nisso que é chamado música, né? E isso é algo que excita, vamos dizer assim, a carne. Né? É algo que apenas traz para fora a carne, não traz outra coisa além disso, né? E então é muito importante, né, essa questão, né? Então, se os irmãos depois quiserem assistir, eu recomendo muito assistir, porque é muito interessante as coisas que ele coloca assim, né? Então, muitas vezes a gente ouve, por exemplo, música clássica, né? Música clássica é algo que tem música, né? Tem uma música bonita e tem um ritmo bonito, mas não tem a parte espiritual, né? Não tem a parte da letra, né? Ou às vezes tem parte de letra que não tem nada a ver com o Senhor, está louvando o homem, né? Enfim, alguma coisa que não mereça ser cantada, né? Então, é muito interessante.
Newton até perguntou se essa parte aqui do cantar está se falando de um cantar o comum, mas eu creio que, como o irmão está falando aí, seja referente a cântico cristão. Com certeza, com certeza, né? A nossa boca não deveria sair nenhuma outra coisa que não fosse para edificação, né? Então, com certeza, né? Vamos dizer assim, falando no extremo, né? Que é um cristão cantando uma música de carnaval é uma coisa que não combina, né? Com certeza. Leônidas aqui ele fala assim: irmãos, esta passagem de Atos 12, versículo 11, 12, mostra que a Assembleia estava em conformidade com a vontade do Senhor. Obrigado, irmãos. Posso sair a qualquer momento. Meu aparelhinho está descarregando. É isso aí, irmão. Tem alguma pergunta aí? Eu não ouvi, eu saí aqui um minutinho. Não, o irmão Leônidas falou sobre isso aí. Sobre essa parte aqui, se estava em conformidade com a vontade do Senhor. Mas o irmão já respondeu aí, sim. Que a oração estava. Acho que, para finalizar aí, Dal, a gente pode ver, né, Atos 4, a partir do 24, uma oração em conformidade com o Senhor, né? Pode ler aí, que só ler já dá para a gente ter a compreensão do que é que o irmão Amalfi está querendo dizer aí. A gente está em sujeição à vontade do Senhor, né, como diz em Mateus 6, 10, mais ou menos, que fala ali que é conhecido como Pai Nosso, né, que a vontade do Senhor seja feita como na terra, assim na terra como no céu, né? A gente tem que entender, sempre a gente tem que estar em sujeição ao Senhor para que a vontade dele seja feita, né? A gente pode apresentar as nossas prevalecidas. Atos 4, quanto foi, Alexandre? A partir do, a partir do 24, acho que já dá para pegar o contexto. Até o 31.
Quer que eu leia? Sim. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram a gente, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Importante também a gente entender essa passagem no contexto em que ela aconteceu, né? Então aqui estava acontecendo o começo da igreja, aqui havia a nação de Israel, que agora estava começando a perseguir os cristãos, e eles ainda não tinham certeza se todo esse movimento, essas coisas que estavam acontecendo, se isso era de Deus ou não, né? Então, a gente vê muitos sinais, que nem fala aqui, né? Eles oram por que houvesse sinais e prodígios e tal, né? Então, isso tem que ser entendido no contexto de Pentecostes, né? Como Deus mostrando para o homem que agora isso que ele estava fazendo vinha dele, era ele mesmo permitindo essas coisas, e que agora ele ia deixar Israel, né? Ia começar a tratar de uma outra forma agora com o homem, né? Porque senão a gente vai querer trazer isso para os dias de hoje e não vai dar certo, né? Vamos dizer, né? Não que nós continuamos orando com a mesma fé para o mesmo Deus, só que nós devemos orar, como a gente tem visto, né? Nós temos que orar com inteligência no tempo que nós estamos vivendo, né? Que nós não estamos vivendo no tempo de Pentecostes, nós estamos vivendo no tempo, o último momento da igreja, né? Então, com certeza, as nossas orações, elas têm que estar de acordo com isso, né? Mas, com certeza, né, como o irmão falou, né, naquele tempo, né, na época em que essa oração foi feita, ela estava em plena comunhão com Deus, com aquilo que ele queria fazer, né? E se pedirmos aquilo que ele quer fazer, com certeza teremos, né, as orações que nós fizermos, né? Que bom, irmão. Eu acho que não tem mais perguntas. Tudo esclarecido. Ficou alguma dúvida para as irmãs aí? As irmãs entenderam os pontos sobre
as orações, eu creio que tem ajudado também, né? Porque muitas vezes a gente fica muito aflito e já pensa assim que eu vou orar e já vai resolver. Na verdade, Deus já resolveu tudo para nós. Quando o Senhor morreu lá na cruz, ele já resolveu tudo, né? E aí a gente pensa assim, eu vou usar da oração, né? Mas a oração é boa. Mas como foi falado, né? Melhor ainda com inteligência, que alcança os pensamentos de Deus, em comunhão com o Senhor. Se ficou alguma coisa assim que não ficou bem entendido, guarda aí essa perguntinha para mais tarde, quem sabe. Valeu, irmão. Tudo certo. E deixa eu fazer uma propaganda aqui, Dal, aproveitando, que amanhã, no site lá da Verdades Vivas, vai sair uma revista O Cristão. Eu creio que a maioria dos irmãos tem acompanhado, e ela fala exatamente sobre oração. Muito interessante. Então, eu creio que se vocês lerem, ela vai trazer bastante conhecimento, né, edificação para vocês. Olha, quem sabe a gente lê aqui na live, né? Tira uma live dessa aí para a gente ler junto. Que bom, irmão. Maravilha. Alexandre, gostei também. Vamos combinar com os irmãos aí, né? A gente está pegando alguns livros assim, o cristão, e estamos lendo, né? A gente está lendo agora a Batalha Celestial. Muito bom. É muito interessante esse assunto, com certeza. E o livro A Ordem de Deus, né? Muitos irmãos estão chegando aí, acho que é dia de sábado, os irmãos estão lendo. Tá aproveitando para fazer essas leituras aí. E você sabe, Luiz, a gente pega de segunda a sábado, viu? É, Sabe, né? que bom, que bom. Ainda o Senhor ainda está permitindo esse ânimo aí, está dando esse meio aí para a gente. Então, estamos aí, né? Vamos aproveitar o tempo. Aproveitar. É isso mesmo. Primeiro o tempo, porque os dias são maus. Com certeza. Então, já são 9h41. Luiz Amós, poderia agradecer para a gente encerrar? Vamos sim. Nosso bendito